Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto, e é o dia da nossa aula de matemática. Como já é de costume, a professora gosta de compartilhar uma mensagem para que vocês reflitam um pouquinho no início de cada aula. E hoje, a mensagem que a professora trouxe para vocês é da Camila Zen e vai ajudar vocês a refletirem, se vocês se lembram quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Então, essa é uma história de um dia que eu aprendi muitas coisas e que eu gostaria que vocês também aprendessem. Eu aprendi, por exemplo, que havia muitas coisas que poderiam estar me segurando de crescer. E aprendi que a maioria das vezes se libertar só dependem de nós. Então, acompanhem comigo. Vez que eu fui na Tailândia, em 2009, eu estava passando por uma rua de uma ilha com bastante floresta quando eu vi alguns elefantes. Eu parei a moto para olhar mais de perto quando eu vi que eles estavam amarrados por uma pequena e simples corda. Eu não entendi nada. Por que aquelas criaturas tão grandes e majestosas estavam sendo seguradas por uma cordinha tão fraca? Era óbvio que com a força deles, eles poderiam a qualquer momento fugir de lá. Mas por alguma razão, eles não fugiam. Eu vi o treinador dos elefantes ali e eu perguntei para ele por que os elefantes ficavam ali quietinhos e não tentavam fugir. E ele me disse, quando os elefantes eram bem pequenos e ainda não muito fortes, a gente usava essas cordas para amarrar eles. E naquela época, essas cordas eram suficientes para segurar eles. Então, eles foram crescendo, aprendendo que eles não conseguiam arrebentar essas cordas para se libertar. E eles ainda acreditam que essas cordas podem segurar eles. Então, eles nunca nem tentam fugir. Nossa, eu fiquei chocada, porque aqueles animais maravilhosos e gigantes podiam fugir a qualquer hora. Mas eles estavam presos lá simplesmente porque eles acreditavam que eram incapazes de se libertar. Assim como os elefantes, muitos de nós passam a vida toda acreditando que não pode fazer alguma coisa simplesmente porque um dia tentou e falhou. Falhar faz parte do aprendizado e a gente nunca pode parar de tentar. Porque a gente pode estar a uma tentativa de se libertar. Amor e luz, Namastê. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Now, if they don't love us, we don't need them. Let's find our own brand of freedom. If they don't love us, we don't need them. Let's find our own brand of freedom. Well, I don't mind slow down anymore. Don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. E você? Você percebeu algo em comum com esse elefante? Então lembre-se, se libertar só depende de nós. Agora a professora vai compartilhar aqui a tela da atividade de hoje com vocês. O tema são números e operações. Os objetivos da nossa aula: revisar e aprofundar os conceitos de adição e subtração, relacionar e identificar as ideias associadas à adição, acrescentar, reunir e juntar.
relacionar e identificar as ideias associadas à subtração, tirar, comparar e completar. Número 1, leia algumas informações sobre a doença causada pelo coronavírus Covid-19. Balanço atualizado no Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira, 25 de maio, tá, gente? Esses números são do dia 25 de maio. Divulgou. Brasil tem um número aqui de mortes, tá? E mais um número que registra as confirmações de infecção pelo novo coronavírus. O que é que você vai responder na pergunta de número 1? Como você faz a leitura desse número destacado, desse número em negrito, a leitura do primeiro e do segundo número. Então, você vai registrar a leitura desses números, tá? Para te ajudar, você pode, no momento de responder, então você vai, se você não sabe ler esse número, você marca as ordens em cima desse número para te ajudar. Unidade, depois dezena, centena, unidade de milhar e centena e dezena, perdão, pessoal, antes é a dezena de milhar. Então, nós temos aqui esse número, o primeiro algarismo aqui, ele vale 2 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar corresponde a 10 mil. 2 dezenas de milhar, 20 mil. Uma unidade de milhar vale 1.000, 3 unidades de milhar, 3.000. Uma centena vale 100 e 4 centenas, 400. Uma dezena vale 10, 7 dezenas, 70. Uma unidade vale 3 e uma unidade vale 1 e 3 unidades valem 3. Então, você vai somar 20 mil mais 3 mil, mais 400, mais 70, mais 3. Que número formou? E aí você registra o nome, a leitura dele aqui. Depois você vai fazer a leitura do próximo número. O próximo número, nós lemos 374.898. Então, você tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, você vai fazer 3 centenas de milhar, uma centena, 100 mil. 3 centenas de milhar, 300 mil. Uma dezena de milhar, 10 mil. 7 dezenas de milhar, 70 mil. Uma unidade de milhar, 1.000. 4 unidades de milhar, 4.000. Uma centena, 100. 8 centenas, 800. Uma dezena, 10. 9 dezenas, 90. Uma unidade, 1. 8 unidades, 8. Então, você vai fazer 300 mil, mais 70 mil, mais 4 mil, mais 800, mais 90, mais 8. 374.898. E aí você vai registrar a leitura desses 2 números aqui no exercício de número 1. Exercício de número 2. Observe na tabela o número de casos do novo coronavírus. A professora já esqueceu de fazer uma observação. Olha só, gente, em maio, quem dera os nossos números ainda fossem tão reduzidos como as informações, os números de maio, né? Porque hoje nós sabemos que nós já passamos de 100 mil mortos. 100 mil mortes, né, no Brasil. Que pena. Então, número 2, observe na tabela o número de casos do novo coronavírus de alguns dos estados brasileiros e responda as perguntas. São Paulo, 82.161 casos. Rio de Janeiro, 37.912.
Pernambuco, 27.759. Amazonas, 29.867 casos. Maranhão, 21.191 casos. Bahia, 13.899. Piauí, 3.390. Letra A. Quantos casos foram confirmados no estado do Amazonas? Então, no estado do Amazonas, vocês vão buscar o número de casos e vão registrar, marcar essa opção aqui na letra A. Depois, letra B, quantos casos foram confirmados a mais no estado de São Paulo, se comparado ao estado do Rio de Janeiro? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o estado aqui de São Paulo e você vai tirar o estado, o número de casos do estado de Rio de Janeiro. Então, você vai fazer 82.161 menos 37.912, ok? Então, você vai tirar esses dois valores. Depois, letra B, quantos casos foram confirmados a mais no estado de São Paulo? Ah, essa a gente já acabou de comparar, né? Vocês vão tirar. Letra C, quantos casos foram confirmados no estado do Maranhão, Bahia e Piauí? Ou seja, a soma desses três, do número de casos desses três estados. Então, o que você vai fazer? Você vai somar o Maranhão, você vai somar a Bahia e você vai somar o Piauí, ok? Soma esses três, o número de casos desses três estados e registra a opção. Depois, letra D, quantos casos o estado da Bahia tem a menos que o estado de Pernambuco? Então, você vai comparar. O estado da Bahia tem 13.899 e o do Pernambuco 27.759. Você vai tirar, tá? Então você pega o maior, que o número de casos no Pernambuco é maior, e tira o número de casos da Bahia. OK? Depois nós vamos para a letra C. Não. Nós vamos para o de número 3 já. A professora está perdida, olha. Leia as informações abaixo e resolva situações problemas. No dia 25 de maio, a China apresentava 82.985 casos confirmados de coronavírus. A Itália, 230.158 casos confirmados e o Brasil, 374.898. O que é que você vai fazer? Você vai somar todos esses casos, o 230.158, aí você vai somar o número de casos também da China, 82.985, e o número de casos do Brasil, 374.898. Então, você vai somar todos esses casos, tá? O número de casos da China, 82.985, número de casos da Itália, 230.158, e o número de casos do Brasil, 374.898. Depois que você fizer esse cálculo, aí você marca o número correspondente aqui. Ok? Próxima questão. 4. Qual era a diferença entre o total de casos confirmados no Brasil e o total de casos confirmados na Itália? No Brasil, 374.898. Então, você vai registrar aqui. 374.898. Qual é o número de casos
Depois, registrado na Itália, 230.158. Então, você vai fazer aqui o cálculo. Você vai tirar 230.158. Então, você vai tirar esse valor, 158, 230.158, e aí você faz a continha de menos para poder registrar qual é o resultado. Ok? Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora no WhatsApp. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite. Amanhã a professora traz a nossa aula integrada.